Que quando não grava na primeira, grava na segunda. Iniciou aí? Tá. Continua, né? Continua. Então, está funcionando. Vamos lá? Vamos lá. Então, abrimos aqui a página 77. Perdão, página 90, lição 77. No dia de hoje, pelo menos, coloca a beleza nos teus olhos, a fim de evitares a vida com lentes mais claras. Liberta-te das impressões negativas que te acompanharam ao leito da noite passada. Dispõe-te a encarar o mundo e as pessoas com uma dose de boa vontade. Notarás que o teu estado íntimo se renovará e tudo adquirirá vida agradável em teu redor. A boa vontade em relação aos outros retorna com simpatia, camaradagem deles, em relação a ti. Enfrenta o dia novo, disposto a vencer e conquistando o espaço bom que te está reservado no mundo. Joana de Ângeles. Eu faço a prece. Ok? Tudo bem. Senhor Jesus, amigo incondicional de nossas almas, ajude a nós todos nesse momento, para um bom aprendizado. Devolva aqueles irmãos que ainda não compareceram, que estão por vir. Aquele que não puder, em virtude de algum problema, casual ou não, que sejam essas pessoas, irmãos nossos de jornada, sejam envolvidos com amor e com muito carinho. Aquele que está doente, que sobre esse irmão da jornada possa os bons espíritos que nos inspiram sempre no estudo encaminhar o melhor eflúvio balsâmico para o tratamento da sua enfermidade física e espiritual. Nós nos agradecemos, Senhor, e que os nossos lares também possam ser visitados pelas pleiades de espíritos amigos, para que diluam todo e qualquer resíduo mental que venha trazer prejuízo para nós outros todos. Graças a Deus, que essas vibrações possam ser extensivas a todos os moradores onde nós residimos. Em teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus. E que assim seja. Estamos por aberta a reunião da noite. Graças a Deus. Boa noite, Elisa. Hoje o livro nosso é o Paulo e Estevão, né? Paulo e Estevão. E nós estamos no capítulo 5 da parte 2, se não me engano, né? Estamos no final de uma reunião. Uma reunião onde, né, está sendo discutido algumas concessões para os gentios, né? E está meio complicado o negócio, mas no fundo, Pedro de novo. Nós vamos ver Pedro daqui a pouco de novo, resolvendo o problema. Pedrão, né? É o cara. Ok, Elisa? Ok, boa noite. Boa Porque noite. eu não estava conseguindo habilitar meu som, mas depois de muita luta habilitou. Podemos começar? No livro novo, é a página... Peraí, está caindo o fone. Do livro velho é 391, tá? Quem tiver com o livro velho. 391. O livro novo é 345. Caramba, nós estamos correndo, o livro novo está bem devagar, né? É. Né?
Bom, então é isso aí. Vamos lá, né? A Elida chegou a falar a página do livro? No- 3, 4, 5. O parágrafo é um parágrafo que tem assim: Paulo compreendeu que Pedro tinha razão. Aliás, daqui para frente, Pedro vai ter razão sempre, tá? Eu já percebi isso. Né? Já tinha percebido isso. Antes de você falar, eu já sabia. Pois é, Pedro está tendo razão sempre. Por quê? Estava aquela discussão sobre os filhos, os gentios, né? Liberar eles de algumas coisas, né? E o pessoal, né, revoltado, os judeus que não queriam e tal, e, né, acabou a reunião, houve algumas coisas que aconteceram lá, agora eles estão no quarto de que Paulo e Barnabé, né, estão hospedados, né? Pedro vai visitá-los e fala sobre uma visão que ele teve de Jesus. Ele também já sentiu-se, né, às vezes meio indeciso ou decidido a fazer, né, digamos, entre aspas, uma fuga daquele falou, não, eu queria ir até para outra cidade, que aqui está meio complicado, esse negócio desses, né, em Jerusalém, né, esses judeus em cima da gente. E Pedro sonhou, né, ele estava orando, apareceu-lhe Jesus, né? E fala, Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. Uma mensagem muito forte, né? Muito firme. É uma mensagem que até nós comentamos, né, na hora que serve para todos nós. Por quê? A gente, né, de vez em quando se cai, né, pensa assim, se pega pensando, né? Puxa vida, eu caí de paraquedas aqui. Não era para mim estar aqui. Não é possível, né? E, né, como nós também somos filhos do Calvário, nós temos outros filhos do Calvário que estão junto a nós, né, justamente para ver, né, essa interação, né, esse relacionamento, porque às vezes é coisa já antiga que precisa se consertar, né? Então, Jesus aí mostra para Pedro que o lugar que nós estamos, às vezes é um lugar um pouco, né, difícil, indigesto, né, mas é o lugar que nós temos que estar, né? E essa questão aqui, né? Antes de pensar nos teus caprichos, é muito forte. Está chamando, falando o quê? Não seja egoísta. É a palavra mais bonitinha para colar nisso aí, né? Porque pensar nos nossos caprichos, o que é que nós estamos querendo? Estamos pensando só em nós. É o que nós, o que aquilo que nos satisfaz, né? Aquilo que realmente nós queremos. E não é assim o negócio. A banda não toca assim. Foi uma lição muito bonita que Pedro, né, recebeu de Jesus e realmente fora de série, né? Então, Pedro agora também vai falar sobre a questão que ele tem que se apoiar nos judeus por causa da questão financeira, que eles atendem 100 pessoas por dia, e de onde sai tanto dinheiro? Né? Comprar mantimento, remédio, etc, etc, né? E, infelizmente, eles não têm dinheiro, tem que aturar os judeus por causa disso. Aí vai começar a nossa conversa aí, né? Aí começa. Paulo compreendeu que Pedro tinha razão. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa, Frânio, Jorge. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, então? Vamos. Bom, a Consuelo é no iPad ou é no livro? Eu sou no livro bem antigo. Então é com a Frane. 391. Eu vi aqui. Tá aqui. 391? Vem. Então tá. Então vamos lá. Paulo compreendeu que Pedro tinha razão. No entanto, ansioso de proporcionar independência aos esforços dos irmãos de ideal, considerou: advirto então que precisamos instalar aqui elementos de serviço que habilitem a casa a viver de recursos próprios. Os órfãos, os velhos e os homens aproveitáveis poderão encontrar atividades além dos trabalhos agrícolas e produzir alguma coisa para a renda indispensável. Cada qual trabalharia
de conformidade com as próprias forças, sob a direção dos irmãos mais experimentados. Continua? Vai continuar. A produção do serviço garantiria a manutenção geral. Como sabemos, onde há trabalho, há riqueza, e onde há cooperação, há paz. É o único recurso para emancipar a Igreja de Jerusalém das imposições do farisaísmo, cujas artimanhas conheço desde o princípio de minha vida. Foi a vida dele toda, né? É. Bom, mas voltando a esse assunto aqui, no parágrafo anterior, porque tinha falado, ó, tem uma turma aí que planta hortaliça, tem outra turma que ajuda os enfermeiros, né? Até dispensou 2 que recebiam grana, né? Que eram salários, mas dispensou porque, a partir do momento que fez isso, só que Paulo está dando uma ideia além. Porque, geralmente, essas pessoas que estavam lá, me lembrou de um filme até um pouco triste, né? Mas eu me lembro do filme, aquele filme que teve o Holocausto, né? Tava aquela fila enorme. Aí os alemães chegavam para os judeus, o que é que você faz na vida? Sou isso. Continua. Você faz o quê? Aí tem um garotinho, ele, o irmãozinho dele, menor, ele tinha prometido aos pais que acontecesse o que acontecesse, ele ia ficar com o irmãozinho tomar conta do irmão. E esse garoto desde cedo aprendeu a profissão, né? Quando chego para ele, o que é que você não, aí eu chego para os outros, não pergunta de cara, ele, peraí, eu sou Ourives. Né? Quando falou Ourives, o alemão lá, o mais patente, falou, peraí, deixa eu falar com fulano. Aí só ia ele, não, ele é meu ajudante, sem ele eu não vou. Quer dizer, levou o irmão junto. Quer dizer, até os alemães aproveitavam, né, para uma profissão que rendesse algo para eles. Tudo bem. Eu estou falando isso aqui para ver o que é que Paulo, a ideia que Paulo está dando. Paulo não era tecelão, Barnabé não era oleiro. Quer dizer, eles trabalhavam para o sustento deles, quando estavam em viagem, né? Quando estava ali, que eles nem falavam com aquele da despesa, né, a ninguém, né? Mas, além desse pessoal da hortaliça, devia ter outras pessoas com outros talentos que poderiam ser usados para ajudar, né, a arrecadar fundos para a Casa do Caminho, né? Uma ideia que Paulo dá aí, muito importante. Alguém quer falar? Boa noite. Boa noite, Zé, Zezinho. boa noite, Zé. Caramba, que susto, Zé, com essa voz grossa aí no meu ouvido. Isso. A voz do locutor de rádio, Zé. Rapaz, pô. Deixa eu fazer uma pergunta. Ué, Onde estamos? Seu livro é novo ou velho? Novo. É na página 346. Começando lá em cima, em Pedro e João estavam maravilhados. Então tá bom. Valeu, muito obrigado. Nada. Bom, Pedro e João estavam maravilhados. A ideia de Paulo era excelente. Vinha ao encontro de suas preocupações ansiosas pelas dificuldades que pareciam ter fim. O projeto é extraordinário, disse Pedro, e viria a resolver grandes problemas de nossa vida. O filho de Zebedeu, que tinha os olhos radiantes de júbilo, atacou por sua vez o assunto, objetando: mas e o dinheiro? Onde encontrar os fundos indispensáveis ao grandioso empreendimento? é um problema para tudo, para qualquer tipo de empreendimento, né? Do nada ninguém vai, né? Aí, João, peraí. Não faz-me rir, de onde vai sair? O din-din, de onde sai? Mesmo que ele gere recursos, essa solução gere recursos, antes dela gerar os recursos, para começar o negócio, alguma coisa tem que acontecer, né? Alguma coisa tem que dar o start. Porque vocês se lembram quando Paulo foi tear em dos lugares que ele parou, lá na primeira viagem, né? Eu não me lembro se foi em Cônia, não me lembro bem, que ele pegou emprestado, né? Um tear de alguém lá. Ele começou até a ensinar novas técnicas. O pessoal acabou, né? Que ele se deu muito bem lá. Quer dizer, sempre tem que ter o início, né? O pontapé inicial. Agora, onde arrumar esse dinheiro? Né? Aí já é a parte. Veja bem,
é interessante que Pedro, né, tipo assim, Pedro está resolvendo os problemas morais do grupo, tá? E os problemas materiais? Paulo já deu uma ideia. Paulo está se destacando aí, deu uma excelente ideia. Vamos botar todo mundo, quem pode, para trabalhar, lógico, né? Mas quem não pode. E aí? Né? Quer dizer, nós vivemos no mundo. Nós não somos espíritos. Nós precisamos das coisas do mundo, não tem jeito. Né? Então, Ou seja, tirar a Lourdinha da rede. isso, com certeza. Tem que ela não está aí. Ela teve aí Não na está nem semana aí para se passada. defender. Pois é. É por isso, pô. Coisa feia. É, O Vamos lá. ex-rabino entrou em profunda meditação e esclareceu. O mestre auxiliará nossos bons propósitos. Barnabé e eu empreendemos longa excursão a serviço do Evangelho e vivemos em todo o seu transcurso às expensas do nosso trabalho. Eu, tecelão, ele, oleiro, em atividade provisória nos lugares onde passamos. Realizada a primeira experiência, poderemos voltar agora às mesmas regiões e visitar outras, pedindo recursos para a Igreja de Jerusalém. Provaríamos nosso desinteresse pessoal vivendo à custa de nosso esforço e recolheríamos as dádivas por toda parte, conscientes de que, se temos trabalho pelo Cristo, será justo também pedirmos por amor ao Cristo. A coleta viria estabelecer a liberdade do Evangelho em Jerusalém, porque representaria o material indispensável a edificações definitivas no plano do trabalho remunerador. Bom, está aí uma solução que ele, né, conseguiu de imediato. Agora, ele fala aí algumas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, ele e Barnabé, né, onde eles se instalaram, eles nunca deram despesa a ninguém. Eles sempre trabalharam. Tem uma das cartas dele que eu não me lembro qual é, que ele até fala, né, aquele que quiser viver do altar, que viva, mas eu não. Ele sempre viveu do trabalho dele. Até no final da vida dele, ele já realmente não tinha mais condições. Mesmo assim, não deu despesa para a igreja cristã, né? Ele, como era prisioneiro romano, né, ele ia lá todo dia comer lá na... Não me lembro bem onde era, um presídio, sei lá, não é sei lá no futuro. Então, ele tem o plano. Agora, o interessante é o seguinte, hoje, se a Elisa que está com o plano na mão, ia ligar para a Consuelo e falar, Consuelo, passa um Pix aí que eu vou comprar uns computadores, botar as crianças aqui para aprender computação, entendeu? Informática. Vamos começar, para depois eles vão fazer trabalhinhos aí para as empresas, para todo mundo, para as escolas, vão faturar um qualquer aí. Né? Hoje é Pix. É na hora. Consuelo, você não acha que isso é sobrou bullying, pra gente. Consuelo? Toda Eu semana. também acho. Eu Sim. vou Bullying. fazer vou redigir um processo contra você. Vou arrumar uma advogada, vou pegar essa gravação e vou ganhar um dinheirinho. Ela nem falou o valor do Pix, podia ser R$1. Eu vou ganhar um dinheirinho. Olha só, rapaz. Olha o Pix. Tudo é eu e Consuelo. É. A gente já formou dupla caipira, a gente já deve ser a gente. Ai. Mas tá bom, fala, Jorge. Eu vi aqui na internet, aqui é o 1 Coríntios 9, 13, 14. Ele fala isso aí, não é? Está aqui na internet. Aqui. Primeira carta dos Coríntios 13, 14. 9, 13, 14, né? Está aqui na internet, né? Agora se... Não, é isso mesmo. Eu não me lembro qual é a carta, mas ele fala. Por quê? Essa prática quem começa essa história lá no Boa Nova foi o Judas, tá? Nós comentamos até na aula passada que o Judas chega para Jesus e está lá no Boa Nova, tá? Boa Nova do Chico, tá? E do Humberto Campos. Jesus chega para Jesus, olha, nós temos uma despesa aí. Nós precisamos, tá? Vou coletar, vou arrecadar,
tem que ter despesa demais, tem que alimentar esse grupo todo, etc. E Jesus concorda, mas fala para o Judas, que, né, aquela famosa frase, né? Cuidado com o peso dessa sacola, né? Mais ou menos isso que ele fala lá no livro. E esse é um recado, né? Quer dizer, e muita gente daquela época já passa a querer viver do altar, ou seja, não trabalhar para pregar a palavra, né? E do que era do dízimo que era ofertado, que geralmente nem sempre era dinheiro, né? A maioria das vezes não era dinheiro, era, né, cereais, legumes, eram animais, etc., né? Eles tiravam, né, igual na época, isso já começa também lá no judaísmo, até desculpe isso aí, que quando a pessoa ia ofertar o sacrifício, o bezerro, a ovelha, até a rolinha, né? Aquilo era colocado lá, não sei bem como era o sistema daquele forno, fogo, sei lá, a fumaça. Aquela fumaça que saía, que muita gordura, etc., dizem que era para Deus, né? Que quanto mais fumaça saísse, né? Era que Deus aceitou o sacrifício. E devolvia, o sacerdote tirava uma pequena parte para ele e devolvia uma pequena parte para o ofertante do sacrifício. Né? Então, a gente vai vendo que essa questão do dízimo é bem anterior, né, ao do sacrifício, etc., as ofertas, né, no caso, é bem anterior ao Evangelho. Mas no Evangelho, o pessoal, infelizmente, começaram a ver que o negócio era bom, né? O negócio era bom, começaram a viver do altar. Paulo já reclama, tá aí na O carta. próprio Aí. Chico, né? Foi atentado pra caramba com isso. É Caramba. galinha, é relógio, é não sei o quê, babá, mas sempre teve uma escapatória. O relógio do Clodovil, né? A mulher que deu o relógio para ele, aí ele, pô, não teve como não aceitar, deixou lá. Aí a mulher foi. Como é que eu vou tomar o remédio? Eu não tenho relógio. Ah, aqui está guardado para a senhora. Relógio de ouro. De ouro puro. Puro. Ué. Você falou Então, isso, eu lembrei da história do Opala do Chico. o Opala também, né? Fala também. Sabe quem falou isso? Depois eu fui ver aquele filme do Zé Arigó, confundiu o Chico com o Zé Arigó. Só que o Zé Arigó também não tinha tempo de trabalhar, não. Tá? O Zé Arigó trabalhava demais, sim. Tempo de trabalhar que eu falo, desculpa, tempo de tomar cerveja e torcer para o Atlético Mineiro, não. Tá? O Zé Arigó trabalhava demais. Uhum. Tá? Quem viu o filme, o filme é maravilhoso, tá? Muito bom, né? Bom. E eu conheço uma pessoa, esse senhor está com 80 anos hoje, e ele me conta que na época ele foi lá em Congonhas do Campo, né? Perto de Belo Horizonte, levar a mãe dele que estava enferma lá. E ele falou que na época ele ficou meio bravo, que o cara era muito grosso, o Dr. Fritz, né? O espírito, né? Mas ele achou que era o Zé Rigor. Pô, aquele Zé Rigor era grosso pra caramba. Dava bronca em todo mundo, só que sai daí, vem pra cá. Eu falei, não, rapaz, não era o Zé Rigor, não, rapaz, era o espírito alemão que estava incorporado no Zé Rigor. Pô, eu tô com 80 anos agora que você vem me falar isso. Ainda foi a tempo. Mas olha só. Que coisa! O que você está falando aí do Jô Soares, quando esse Rubens, aqui na Penha, aqui no condomínio, foi entrevistado, eu chamava ele de Dr. Fritz, o Rubens, pessoas esclarecidas, cabeçudo, quer dizer, inteligente que eu estou falando. Mas não sabe separar uma coisa da outra, o espírito comunicante com o encarnado. Ele não entendia, né? Não entendeu nada. Ele foi lá, a mãe foi beneficiada, né? Durou mais alguns anos, viveu mais alguns anos, que ela estava já quase enganada, né? Desenganada, aliás, desculpe, né? E ele falou, não, foi bom ir lá, minha mãe durou um pouquinho mais, a gente pensou que ela ia, né, desencarnar logo e durou mais alguns anos, quer dizer, teve uma vantagem nisso, mas não gostou foi das broncas, que disse o doutor Fritz, disse que foi operar um olho lá na frente, todo mundo pegou uma faca velha, suja de ferrugem, abre o olho, o cara ficou com medo, vai logo, rapaz, e tirou o negócio da catarata do cara, botou o negócio, sangrou até, mas mandou botar lá uns remédios e tal, você vai embora amanhã. No outro dia o cara estava bonzinho enxergando. Quer dizer, é impressionante, né? A gente sabe que os espíritos realmente trabalham, né? Bom, mas o assunto era o outro, né? Do dízimo, né? E até hoje há esse vício, porque nós falamos sobre os Estados Unidos, né? Daquele lance do Bira, lá do CEOI, né?
Os americanos fazem questão de pagar, né? De dar dinheiro. É uma coisa deles. Né? Uma cultura muito materialista, né? Quer dizer, nós aqui ainda não também tem essa cultura, mas então, né, a gente sempre foge um pouquinho disso, infelizmente, né? Não sei, ou felizmente, não sei. Bom, vamos lá? A pessoa não marcou onde estava. Estava esboçando. Fiquei prestando atenção em vocês e não marquei o lugar que eu parei. Cadê minha lapiseira? Ai, ai. Estava esboçando assim o programa a que o generoso apóstolo da gentilidade haveria de submeter-se pelo resto de seus dias. Bom, só um instantinho aí. Por que eu falei do Pix? Tem a ver com isso aí. Pelo resto dos seus dias. Cada viagem dessa nós vimos. A primeira viagem durou quase 3 anos. Não foi isso? Foi. É. Então, a arrecadação, olha só, como durava. Para depois chegar aqui a Jerusalém. Olha só. Foram 3 viagens. Né? Na 4ª viagem, não é catalogada pela Bíblia, nem pelos estudiosos do Evangelho, né? Que é aquela que ele foi para Espanha, né? Mas teve que voltar correndo por causa do João que foi preso, né? Teve para liberar o João. Quer dizer, era muito demorado o dinheiro voltar, né? Arrecadar, chegar onde precisava. A gente vê como que a gente está vendo aqui como as coisas funcionavam naquela época. Até não vou falar naquela época, até alguns anos atrás, né? Talvez 200 anos atrás, né? Funcionava assim. Então a gente vê a dificuldade desses homens, a dificuldade. Vamos lá? Vamos. No seu desempenho, teria de sofrer as mais cruéis acusações, mas, no santuário do seu coração devotado e sincero, Paulo, de par com os grandiosos serviços apostólicos, levaria a coleta em favor de Jerusalém até o fim de sua existência terrestre. Arrecadou bem, né? A Mega Sena. Vamos lá. Ouvindo-lhe os planos, Simão levantou-se e abraçou, dizendo comovido: Sim, meu amigo, não foi em vão que Jesus te buscou pessoalmente às portas de Damasco. Vamos lá, vamos lá. Fato pouco vulgar na sua vida, Paulo tinha os olhos rasos de pranto. Fitou o ex-pescador de modo significativo, considerando intimamente suas dívidas de gratidão ao Salvador, e murmurou: Não farei mais que o meu dever. Nunca poderei olvidar que Estevão saiu dos cátares desta casa, os quais já serviram igualmente a mim próprio. Caramba, né? A gratidão, ele coloca a gratidão aí a, né? Jesus, a Estevão e a casa, né? Ele sempre, ele tinha, já era uma grande virtude dele, né? Ser grato, né? Era difícil ele chegar lá, né? A cabeça dele era meio conturbada, agora está melhorando, tá chegando lá. Não farei mais que o meu dever. Ah, gratidão. Barnabé comentou a ideia com entusiasmo e enriqueceu o plano de numerosos pormenores. Nessa noite, os dedicados discípulos do Cristo sonharam com a independência do Evangelho em Jerusalém, com a emancipação da Igreja isenta das absurdas imposições das sinagogas. Uma situaçãozinha assim mesmo, né? A gente pensa bem, né? Apesar de tudo, você aí, Jorge. Valeu. Boa noite, tá? Valeu, Boa noite, valeu. Jorge. Boa noite, Bom fim de semana, tá? Bom trabalho lá. Mas você vê o seguinte, né? A sinagoga, de uma certa forma, está colocando muitas imposições. Mas, querendo ou não, não deixa de ser uma proteção, né? Eles não estão acabando com o trabalho, eles estão fazendo imposições, né?
Quer dizer, como o trabalho do Evangelho está em cima do Evangelho, né? Na realidade, a doutrina que o Evangelho traz não está sendo... Não estou mexendo em coisas do quê? Bem superficiais, bem materiais. Nós vamos ver daqui a pouco isso, essa questão aí que nós estamos falando aqui. Tá? A gente vai ver que dentro deles mesmo também, a gente vai ver isso daqui a pouco, essas questões da igreja, desculpe, do templo de Jerusalém, sinagoga, né? Lá o templo, protegendo, querendo tirar algo, né? Não deixando assim, tipo assim, eles não podem crescer muito, nós vamos ficar vigiando eles, mas vamos deixar eles mais ou menos à vontade. Mas nós vamos ver que lá na frente eles também ainda estavam vibrando nesse tom aí, nessa frequência. Daqui a pouquinho, tá? A gente já fica só com isso aí. Agora vem um dia importante aí, viu? Vamos lá? Alguém quer falar? No dia imediato, procedeu solenemente a circuncisão de Tito. Tadinho. Tá rindo, né? O cara tá faca, ó. Não, eu imagino como tudo isso era muito, muito... A asepsia devia ser muito boa. Por isso que eu falei, tadinho. Sob a direção cuidadosa de Tiago e com a profunda repugnância de Paulo de Tarso. Imagino para ele quanto estava doendo esse ato material, que é um ato material, que não tem nada a ver com o espírito. São as imposições que a igreja está pondo, o templo está colocando. Né? Veja bem, está havendo uma troca. Porque se eles quisessem, né, ia abafar de uma vez, mas como o Tiago, de uma certa forma, foi muito útil nisso, Tiago, né? Segurou a onda enquanto pôde. Depois a gente sabe que o final dele, infelizmente, não é, né, triste, né? Mas, de uma certa forma, ele teve um grande trabalho também perante a igreja de Jerusalém, digamos assim. Alguém quer falar? Fala. Bom, eu não vou dar spoiler, não. Deixa quieto. As assembleias noturnas continuaram por mais de uma semana. Nas primeiras noites, preparando terreno para divulgar abertamente a causa da gentilidade, o ex-pescador de Cafarnaum solicitou aos representantes de Antioquia que expusessem a impressão das visitas aos pagãos de Chipre, Panfília, Pisídia e Licaônia. Paulo, profundamente contrariado com as exigências aplicadas a Tito, pediu ao Barnabé falasse em seu nome. O cara estava tão possesso que nem falar ele conseguia. Não, devia estar com uma tromba gigantesca. Né? O braço cruzado com aquele beição, né? Imaginou? Pois é. Todo mundo tropeçava nele. Aí o Barnabé, que era mais de paz, né? O Barnabé era mais, né, tranquilo, né? Então, bora lá, né? Vamos ver o que o Barnabé vai falar. Barnabé. O ex-levita de Chipre fez extenso relato de todos os acontecimentos, provocando imensa surpresa a quantos lhe ouviram as referências ao extraordinário poder do Evangelho entre aqueles que ainda não haviam esposado uma crença pura. E olha só, quem era esse pessoal? Não era politeísta? Ou não tinham crença nenhuma? Ou adorava o rei bode, né? A rainha vaca, né? Tal, né? Então, espera aí. Nós que somos os únicos, né? Esse é o pensamento do judaísmo, né? Do Deus único, do Deus de Israel, pô, né? Causou surpresa. Vamos lá. Em seguida, atendendo ainda a observação de Paulo, Tito falou, profundamente comovido com a interpretação dos ensinamentos do Cristo e mostrando possuir formosos dons de profecia, fazendo-se admirar pelo próprio Tiago, que o abraçou mais uma vez. Tito foi um grande médium daquela época, né?
as cartas de Paulo sempre tinham Tito, Timóteo, tem outros lá, vão aparecer que eu não estou lembrado, né? Mas a gente vai ver que tem sempre, eles estão sempre junto a Paulo, quer dizer, grandes médios mesmo, grandes médios. Quer dizer, a espiritualidade nesse dia deve ter caprichado, né? Vamos embora pegar o cara e... Até para dar uma mexida com o próprio Tiago, né? Ué. Vamos mostrar um gentil, que é todo mundo igual, né? Vamos mostrar que o gentil também entende. Basta querer aprender, né? Praticar. Tito era um espírito, né? Bem, um grau já bem legal mesmo. A gente vai ver no Atos dos Apóstolos, que é mais resumido, né? Quantas vezes Tito aparece, nas cartas de Paulo. Né? São muitas, infelizmente não dá para estudar, senão acho que estão 13, né? 13 cartas. Aí fora 2 de João, 2 de Pedro, não sei quantas, de Tiago, etc. Mas deixa para lá. Vamos lá. Alguém quer falar? Zé Roberto, Consuelo? Tudo bem. É mais fácil você ensinar aos gentios do que ensinar a esses que cultuam, né, vários deuses, né, politeístas. É meio complicado. Lá no futuro, lá, acho que próximo, vai dar esse problema. Sim, é por isso que existem as cartas de Paulo, né? Porque eles começaram a confundir os ensinamentos, a misturar com as ideias dele, né? Os atavismos, né? etc., né? Aí começa, né? Como é que eu vou fazer, né? Aí vem Estevão e, né? Estevão inspira Paulo, faça cartas, escreva cartas. Aí sobra para Lucas, coitado. Oba, é teu. Lucas era o cara. Isso aí. Ao termo dos trabalhos, discutia-se ainda a obrigatoriedade da circuncisão para os gentios. O ex-rabino seguia os debates, silencioso, admirando o poder de resistência e tolerância de Simão Pedro. Eu penso, cara chato, né? Cara chato, aguenta tudo calado, né? Ele lá, com os beiços, né? Tremendos beiços, né? Ai. Quando o ex-pescador reconheceu que as divergências prosseguiriam indefinidamente, levantou-se e pediu a palavra, fazendo a generosa e sábia exortação de que os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 7 a 11, fornecem notícia. Aí ele fala, irmãos, sou eu, Pedrão, agora que vou voltar, vocês já falaram demais, dá licença. Todo mundo ouvidinho em pé aí. De novo, Pedrão entra na jogada. É o cara mesmo, né? É o cara, vamos lá. Irmãos, começou Pedro enérgico e sereno, bem sabeis que de há muito Deus nos elegeu para que os gentios ouvissem as verdades do Evangelho e crescem no seu reino. O Pai, que conhece os corações, deu aos circuncisos e aos incircuncisos a palavra do Espírito Santo. A profecia, tá? Profecia, mediunidade. Tá, vamos lá. No dia glorioso do Pentecostes, as vozes falaram na praça pública de Jerusalém para os filhos de Israel e dos pagãos. O Todo-Poderoso determinou que as verdades fossem anunciadas indistintamente. Jesus afirmou que os cooperadores do reino chegariam do Oriente e do Ocidente, não compreendendo tantas controvérsias quando a situação é tão clara aos nossos olhos. O mestre exemplificou a necessidade de harmonização constante, palestrava com os doutores do tempo,
Frequentava a casa dos publicanos. Tinha expressão de bom ânimo para todos os que se baldavam de esperança. Aceitou o derradeiro suplício entre os ladrões. Por que motivo devemos guardar uma pretensão de isolamento daqueles que experimentam uma necessidade maior? Outro argumento que não deveremos esquecer é o da chegada do Evangelho ao mundo, quando já possuíamos a lei. Se o Mestre não o trouxe amorosamente, com os mais pesados sacrifícios, seria justo enclausurarmos nas tradições convencionais, esquecendo o campo de trabalho? Não, e eles eram testemunhos que passou Jesus, né? Quer dizer, se tinha já as leis, elas deveriam funcionar. Não funcionaram como deveria. Para alguns funcionou muito bem, para outros não. Jesus, né, já sabia disso, tanto que as promessas que ele viria, né, estar entre nós foram anunciadas em vários lugares. É interessante, né, que tem o tal dos reis magos, né? Eles não vieram adorar o novo rei, ou seja, o Messias. Quer dizer, isso era em vários lugares correntes do planeta sabiam da vinda dele, da promessa dele vir. E foi com muito sacrifício. Se ele trouxe isso para todo mundo, né? Essa questão do Reis Magos mesmo prova isso. Não foi só para isso, foi para todos. Por que ficar segurando essas verdades? Para todo mundo. Né? Pedro está. Os argumentos de Pedro, né, são realmente muito fortes. Vamos lá. Alguém quer falar? Então, vamos Não lá. mandou Cristo que pregássemos a boa nova em todas as nações? Claro que não poderemos desprezar o patrimônio dos israelitas. Temos de amar os filhos da lei, que somos nós, a expressão de profundos sofrimentos e de elevadas experiências que nos chegam ao coração por meio de quantos precederam o Cristo. Tarefa milenária de preservar a fé no Deus único. Mas esse reconhecimento deve inclinar nossa alma para o esforço na redenção de todas as criaturas. Abandonar o gentio à própria sorte seria criar duro cativeiro, em vez de praticar aquele amor que apaga todos os pecados. É pelo fato de muito compreendermos os judeus e de muito estimarmos os preceitos divinos que precisamos estabelecer a melhor fraternidade com o gentio, convertendo-o em elemento de frutificação divina. Cremos que Deus nos purifica o coração pela fé e não pelas ordenanças do mundo. Olha a adoração exterior que nós estamos estudando o livro dos Espíritos, né? É pela fé, pelos ativos, que essa fé, conforme a gente sempre fala, ela é trabalho, não é aquela fé, né, de, oh, meu Senhor, não. Tá? É uma fé que trabalha, uma fé ativa. Né? Não é através disso aí, das imposições que a sinagoga está pondo. Fala, Zé. Esperarei que vai acontecer. É. Né? Espera aí que vai dar tudo certo. Eu vou esperar aqui, peraí. Trabalha não. Assim, né? É. Tá lá. E Jesus fala, ajuda-te, que os céus te ajudará. Ou seja, tem que ter um esforço. Nosso esforço, a gente não vai alcançar nunca nada, porque se nós realmente estamos assim, tem que dar o primeiro pontapé, né? E, quebrei os dedos dando pontapé, que eu pensei que aí não interessa, tá? A fim de ir embora. Então, vai ter ajuda, com certeza. Vai mancando. Vai. Se hoje rendemos graças pelo triunfo glorioso... Já li isso. Não. Não leu não. Ele vai falar uma coisa muito importante agora. Se hoje rendemos graças pelo triunfo glorioso do Evangelho, que intimamente não podemos... Não. Que instituiu a nossa liberdade, como impor aos novos discípulos um jugo que intimamente não podemos suportar?
Olha só, o que Pedrão está falando aí. O Evangelho é liberdade. Conheceis a verdade, ela vos liberta. Conheceis a verdade, ela vos libertará. Ou seja, é livre justamente disso aí, preconceitos, né? Coisas mínimas que a gente se prende, né? Aqueles pontinhos, né? Aquelas virgulazinhas que não levam a nada. Né? E Aí, humildade, Pedrão, né? é, Como impor, né, aos nossos discípulos um jugo que intimamente não podemos suportar. Não podemos. Vamos lá. Supõe, então, que a circuncisão não deva constituir ato obrigatório para quantos se convertam ao amor de Jesus Cristo. E creio que só nos salvaremos pelo favor divino do Mestre, estendido generosamente a nós e a eles também. Nossa, Pedrão foi... Pedrão foi, né? Perfeito. Não foi o favor divino do Mestre, o Evangelho, as boas novas. Né? Favor. Passar o que ele passou para ver que nós temos que imaginar, né? Um cidadão das galáxias, Jesus, né? Com na sua mão várias humanidades, vinha aqui. Viesse hoje ainda estava ruim, imagina aquela época. É muito, muito difícil mesmo, né? Muito difícil. Mas ele veio. Com favor divino. Vamos lá? Alguém quer falar? Conselho está calada. A palavra do apóstolo caíra na fervura das opiniões como forte jato de água fria. Paulo estava radiante, ao passo que Tiago não conseguia ocultar o desapontamento. A exortação do ex-pescador dava margem a numerosas interpretações. Se falava no respeito amoroso aos judeus, referia-se também a um jugo que não podia suportar. Ninguém, todavia, ousou negar-lhe a prudência e bom senso indubitáveis. Perdão, viu? Tome cuidado com o perdão. Não deixe o homem abrir a boca. Vamos lá. Terminada a oração, Pedro rogou a Paulo falasse de suas impressões pessoais a respeito do gentio. Era isso que Paulo não queria fazer. Mas agora não. Agora falou da circuncisão, é com ele mesmo. Não, agora é comigo. Deixa que aqui para frente, né? Nós na fita, Pedrão. É nós na fita. Vamos lá, né? Vamos lá. Mais esperançado, o ex-rabino tomou a palavra pela primeira vez no conselho e convidando Barnabé ao comentário geral. Ambos apelaram para que a Assembleia concedesse a necessária independência aos pagãos no que se referia à circuncisão. Tem umas coisas estranhas aí. Por que essa obediência à Igreja de Jerusalém? Né? Mas como foi combinado às vezes ir em Jerusalém para adquirir isso aí, para não causar uma cisão, né? Porque eles podiam pôr lá mesmo por Antioquia, por Éfeso, sei lá por onde. Não, nós vamos trabalhar sem ser circuncisão, ou seja, ia ser um racha tremendo, que o Pedro já tinha evitado lá em Antioquia, né? Olha só como é que são as coisas, como nós somos complicados, né? Nós somos complicados. Haveria um risco de uma cisão. Então, melhor pegar que eles aprovem e tal, né? E a vida continua. Teria acabado todo o trabalho que eles fizeram ali. Não. Exatamente. É isso que Tiago carregou por muito tempo. Tiago realmente tem o seu papel importantíssimo aí, tá no início. Havia em tudo agora uma nota de satisfação geral. As observações de Pedro calaram fundo em todos os companheiros. Foi então que Tiago tomou a palavra.
E vendo-se quase só no seu ponto de vista, esclareceu que Simão fora muito bem inspirado no seu apelo, mas pediu 3 emendas para que a situação ficasse bem esclarecida. Olha só que situação. 3 emendas. Entendeu? Não, mas tem que ir. Olha só o que ele vai falar aqui. Vamos lá, vamos lá. Os pagãos ficavam isentos da circuncisão, mas deviam assumir o compromisso de fugir da idolatria, evitar a luxúria e abster-se das carnes de animais sufocados. Eles, esse tal da luxúria, a gente sabe o que é, né? Mas era antes. Né? Agora que eles estavam aprendendo o evangelho como um novo modo de viver, automaticamente, né, eles iam parar com isso, estavam parando com isso, né? Idolatria também. Se eles vão acreditar a partir de agora num Deus único, ao qual Jesus é seu maior representante, também já para aqueles que estão seguindo realmente o cristianismo, né, já acabou. Né? Agora, essa questão dos animais, de carne de animais sufocados. Olha, honestamente, eu não sei qual animal que morre sufocado. Nenhum. A não ser que pega um saco e bota na cabeça da galinha para Não, ela eu estava morrer aqui sufocada. pensando, claro, porque a galinha quebra o pescoço. Né? O porco dá uma machadada. A cabra também. A vaca Eu acho também. que esse sufocado justamente é como ele era morto, né? Maltratado, né? Quebrava o pescoço da galinha, matava a machadada, quer dizer, eu acho que esse Então ele não ia sufocado poder é comer sobre mais isso. carne nenhuma, então. Ele não podia Não, o comer pior é galinha o nem peixe, né? Mas justamente, Como é que o peixe morre? o peixe sufocado. morre sufocado. Sufocado. A gente pesca ele, tira ele da água, morre sufocado. Exatamente. Falta de ar. Mas o peixe era uma coisa diferente naquela época. Até hoje na igreja, acho que é messiânica, não sei, não me lembro qual é, que idolatra o peixe, que o peixe tem até uma insígnia lá do peixe e tal. Tem um negócio desse aí. Eu só sei que eu li no ano passado, né? Na Semana Santa do ano passado, o Papa Francisco falando, né, sobre essa questão de carne, Sexta-feira Santa, não comer carne. Você lembra que ele falou? Não Eu comi churrasco frango. que vai te. Mas ele falou assim mesmo, não churrasco que vai. Não churrasco, a carne que vai te tornar uma pessoa má, um pecador. Né? Você pode Não é o comer que o peixe entra. e ter um. Aí ele fala, você pode comer o peixe e realmente aí sim, né? Suas atitudes foram todas pecadoras, quer dizer. Ele até abre mão disso aí, fala que a Igreja Católica hoje, né, dentro das transformações que ele quis fazer, né, essa é uma, né, esse Sim. negócio aí. E são esses pontinhos aqui, que está discutindo aqui de outra forma, né? Depois vamos olhar o É que que é isso animal tudo cai por sufocado, terra. Isso tudo né? cai por terra quando você vê Jesus falando, né? Sobre sábado, ele trabalhava sábado, ele curava sábado, e o sábado, o shabat não era nada Cair, daquilo. caísse um E boi ele, no poço, né? Eles iam lá e tiravam eles mesmos, né? Não é nem Jesus, os próprios exatamente, fariseus ela tirar, né? não é o que Né? entra pela boca, mas é o que sai. Então, É, são tantos conceitos, né, que a gente ainda não pensa a respeito, né, mais fundo, mais profundamente, né, que ainda essas como é que se diz? Essas idolatrias aí, como comer frango, comer peixe na Semana Santa. Se não comer, é pecador. Quer dizer, pô, isso aí já não cabe mais, pelo menos para a gente, né? Que é de jeito espírita, né? nenhum. Os católicos, tudo bem, isso é problema deles, vamos respeitar, né? Mas, poxa, né? A gente tem que pensar nisso, cara. Tem que parar um pouco para pensar nisso. Porque São senão os, a gente vai são botar os, tudo junto aí. são os tais dogmas, né? Os dogmas, esses dogmas a gente tem que tirar, cara. O único que a gente tem é Reencarnação. encarnação, reencarnação. O resto esquece.
O resto esquece, mas É isso aí. tem muita gente ainda que faz isso. Zé, mas foi o que eu comentei aqui no outro dia. Não é só isso, não, né? Porque o espírita tem todo o caguete do católico, né? É a missa de sétimo dia, né? É o Não, mas é isso que casamento a gente na está igreja, falando. né? É tudo isso. É isso que a gente Tudo está a falando. gente carrega com isso, né? O tempo inteiro, né? É aquela coisa de casar na igreja, que o Coisa falou, e tem que batizar a criança. Duvido que tenha mais de 20% de espíritas que não batizaram seus filhos na Igreja Católica. Eu duvido. Eu mesmo sou né? batizado, mas eu não. A minha mãe era católica. Eu não era nada. 7 anos de idade eu era. Minha mãe me batizou, porque naquela época, né? Naquela época tinha que batizar mesmo, não tinha jeito. Agora, mas Primeira hoje em comunhão. dia, os espíritas jovens não precisam mais fazer isso e continuam fazendo. Né? Tem muita coisa que você não precisa fazer e você faz. Por que motivo? Por causa da sociedade? Ou porque ainda tem medo de realmente... vamos jogar dos dois lados, que é melhor? Não faz isso ainda. Não. O seu Roberto botou um desenho outro dia, acho que foi ontem, lá no grupo. Você viu o desenho? A cura, uma filha enorme. Aprendizado. É por causa disso. Só isso. Fui eu, Zé, que botei. Né? Foi o Afran, né? Você foi a Fran? Foi a Fran. Olha só, cara. Enquanto essa fila estiver pequena, você vai continuar com esses dogmas. Porque eles são mais fortes do que isso. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Aquela fila pequena é isso aí. Aqui, tirar o espírito da letra. Quem vai tirar o espírito da letra? Se não estudar. Estudar muito. Não é todo dia eu vou escutando o Haroldo no meu carro. Eu não quero saber quem está no meu carro. É meu carro, eu vou... Eu vou doutrinando. Todo mundo assim eu vou doutrinando. Todo mundo assim pro Zé. Ó. Tchau. Vai 3 ou 4 no meu carro, eu vou doutrinando. Vou ali. Só de vez em quando alguém pergunta, mas isso mesmo? Aí eu explico e tal, bababá. Já é uma sementezinha. Né? E é outra coisa, o carro está sendo imantado. Você não está ouvindo rock, você não está ouvindo pauleira, você não está ouvindo bobeira, você não está ouvindo bobagem. Pô, Zé, não ouvir rock também aí já é demais. Ele ia falar isso. Vou pro rock. No tiro Pula. Você não está ouvindo MPB. Funk, pronto. Isso, dá ouvindo funk. Poxa, eu faço faxina aqui em casa, eu sou da Tina Turner. Aí. Me amarra aquela música, ela chega pro Ayrton Senna, The Best. The Best. Lá na Austrália. Pô, chega a arrepia. Lindo aquilo. Muito bom, muito bom. É isso aí, gente. É isso que a gente carrega. Exatamente. A gente absorve um pouquinho dali, outro pouquinho daquela, mais um pouquinho daqui, um pouquinho daquela. Agora, se você ficar parado, como muita gente, ia lá para o centro, só ia beber água fluidificada e botar a mão na mesa, nossa senhora, era 90%. 90%. E ainda ficava de olho assim para ver se acontecia alguma coisa. É que as pessoas tinham não, né? Tem aquele raciocínio de que vai morrer pagão, entendeu? Não vai poder entrar no céu se não batizar. Você pensa só no absurdo. Você se dizer representante de Deus e não deixar uma pessoa que se suicidou ser enterrada num lugar santo, né? Que eles na época não podia, né? Ser enterrado, a igreja não permitia. Como é que você pode, né, falar que você representa Deus, cara? Como é que você pode ter coragem disso? O Lutero que acabou com isso. Lutero chegou lá, não. Seu filho suicidou, minha senhora. Pega para cá que eu vou enterrar aqui na igreja. No cemitério da igreja. Né? O único que representou Deus aqui foi Jesus. Ponto.
Eu hoje escutei uma coisa da Marise, ela falando o Maísa Braga. seguinte. Maísa Isso, ela falando que um espírita falou assim: o único cristão morreu crucificado. Porque nessa terra não tem cristão. O único cristão morreu crucificado. E é verdade mesmo, porque se você. Um pouco né? Você pensar que siga de A a Z tudo, só Cristo mesmo. Há nenhum. Cara, você pensa em Maria de Magdala, você É. pensa em o João Evangelista, João Francisco de Assis, que é o Francisco próprio, de né? Assis, que é o próprio João. Você pensa uma porção de gente que morreu de uma forma, né, assim, brutal, morreu rindo, porque esses eram cristãos. Estevão, né? Estevão, a Joana de Ângeles, não, mãe, por favor, não deixa não. O cara, você não Eu não conhece sei Cristo como eu conheço. se vocês Vambora. estão vendo The Chosen, mas nessa última temporada a Joana de Cusa aparece no The Chosen. Não, Ela ela fica parece, bem eu atuante. tenho visto, Tem mas visto? assim, detalhes, né, que a gente vai vendo, mais para Ela ver aparece que como tem quem bastante ajuda. coisa. Quem ajuda Jesus, assim, monetariamente, né? Monetariamente, mas ela aparece desde o início, assim, desde o primeiro. Bem distante. Mas você vê Aparece que bem. muita coisa ali agora. Tem uma coisa muito interessante, né? Quando ele vai com Nicodemos, ele fala com Nicodemos, ali ele bota de um jeito a reencarnação, Muito porra, clara. bem claro. Bem claro. Eu Claro. falei, caramba, será que ele tirou do... Mas bem claro. Foi bem claro. Foi na né? primeira temporada mesmo. Na primeira Assim, no temporada. início. Bem no início. Cara, eu não sei qual é a deles ainda. Tem coisas ali que eles colocam bem claro assim. É. Né? Eu acho que eles tentam não fugir muito, porque lá é muito protestante, né? É muito crente os Estados Unidos. Então, eu acho que eles estão pisando com cuidado, né? Eles estão pisando com cuidado. Também estou achando. Estou achando que eles querem fazer alguma coisa bem inovadora, mas com cuidado. Que nem Paulo está fazendo aqui, né? Vai conseguir a carta da não circuncisão, mas vai deixar algumas imposições, né? Então, é isso aí. Bom, já deu hora, gente, tá? Já deu hora. Já deu hora. Então, vou desligar aqui a gravação. Desliguei a gravação.